Então, boa tarde e bem-vindos todos, bem-vindos os que estão em presença e aqueles que nos vão ouvir em diferido. Estamos na nossa primeira sessão de 2026 da astrologia como um caminho para todos nós, um caminho com a astrologia para todos. E estava aqui em sorriso, que bom, já vos estou a ver chegar. Tivemos aqui um compassinho de espera, bem-vindos. E estava aqui a sorrir porque antes de partilhar outra coisa convosco, eu vou querer partilhar o mapa do nosso momento para percebermos, bom, para percebermos como somos extremamente guiados e, de certa maneira conduzidos nestas nossas intenções, porque nós começámos quase que sem querer neste movimento de irmos falando dos eixos do zodíaco. E na sessão anterior, a que fizemos em dezembro, nós estivemos a falar de Sagitário, do eixo de Sagitário Gêmeos, bom, e muito interessante a sessão que fizemos nessa altura e que neste momento ainda não está disponível para a comunidade do YouTube, mas vai ficar. E estava a olhar para os céus de agora e a pensar, bom, como isto é síncrono, porque nós chegámos a janeiro e estão todos os planetas, não é todos, estou a exagerar, mas grande parte dos céus está em Capricórnio e temos grandes significadores, quer em Capricórnio, quer em Caranguejo. Então nós preparamos para falar deste eixo, precisamente quando os céus estão a apoiar e a inspirar, vamos dizer assim, este nosso encontro com as chaves destas energias. E digo isto porque, de certa maneira, bom, pela lógica, teríamos falado de Capricórnio em dezembro, mas fomos seguindo o ritmo das sessões, acabámos por fazer mais do que uma sessão para Escorpião, e nesta fase calhou-nos calhou-nos, dizemos nós, falarmos do eixo Capricórnio e Caranguejo, precisamente com estes céus. Então, aponto para que seja da nossa percepção a todos, só aqui fazer uns ajustezinhos para isto ficar mais otimizado. Então, aponto-vos a amálgama de energias que temos em Capricórnio neste momento, praticamente todas em conjunção muito próxima. Temos Mercúrio a 17 graus, Marte a 21, Sol a 22 e a Vênus a 24 graus, todos de Capricórnio. E no oposto, estamos com Júpiter em Caranguejo, no seu movimento retrógrado. Então, estes são os céus que, de certa forma, vão conduzir o nosso encontro de hoje. Eu vou voltar à imagem habitual destas nossas sessões para estarmos a olhar para o eixo e para eu estar a apontar naquela imagem, mas para perceberem que também, então, os céus conspiram connosco para podermos trazer reflexões sobre este eixo e sobre estas energias como forma de as podermos integrar, de as podermos experienciar e aprender e encontrar expressões cada vez mais elevadas, cada vez mais alinhadas, cada vez mais um, afinadas com a qualidade essencial do que estas energias representam. Então eu vou mudar o compartilhamento. Queria mesmo só apontar-vos que grande parte dos céus então estão-nos a acompanhar a partir de Capricórnio e de Caranguejo. Então eu vou partilhar a nossa foto habitual. Oh meu Deus, tenho que fazer aqui uma mudança. Mudar aqui o screen para que vocês possam ver. Ok, agora sim posso compartilhar. Então, depois de termos trazido as reflexões sobre Sagitário e sobre Gêmeos, e que são signos, todos eles são signos que vão, de certa forma, acompanhar-nos bastante pelo ano 2026, porque temos posicionamentos importantes a acontecerem com a energia de Gêmeos, pensando no ingresso de Urano em Gêmeos, para aí transitar durante 7 anos e que nos vai acompanhar então ao longo de 7 anos e que vai marcar muito estes nossos tempos, e também os movimentos que têm estado a acontecer com Júpiter, de certa forma a retrogradação importantíssima que ele está a fazer em Caranguejo,
que também nos traz o foco para as dinâmicas, vamos dizer assim, do sentido e da direção que estamos a trabalhar para dar às nossas vidas, num ano que, bom, nós havemos de falar de 2026, ainda não é para isso que nos sentamos aqui hoje, mas num ano que nos vai apelar muito e nos vai trazer muito a necessidade de nós, vamos dizer assim, corrigirmos rota e empreendermos novas direções, novas jornadas no nosso caminho. Então, nós estamos a ser convidados muito a fazer uma certa ressignificação da nossa jornada, da nossa caminhada na Terra. E como tal, bom, creio que o eixo Gêmeos-Sagitário vai ter muito que dizer nestas questões, especialmente pensando então no ingresso de Urano em Gêmeos e no movimento de Júpiter, que neste momento está em Caranguejo, mas que se prepara então para entrar num signo de fogo, e não é um signo qualquer, é o signo de Leão, lá mais para o verão. Então, hoje, sentados aqui para compreendermos e absorvermos o mais possível do eixo Caranguejo-Capricórnio, refiro-me ao eixo que está nesta imagem, ligado por esta linha, por este eixo em amarelo, que liga Caranguejo, aqui posicionado, vamos dizer assim, no fundo da nossa mandala astrológica, e Capricórnio posicionado no cimo da mandala astrológica. Naturalmente, o zodíaco inicia sempre em Carneiro, no grau zero de Carneiro. Isso acontece para o hemisfério norte, quando damos início à primavera, ao redor do dia 20, 21 de março. No nosso hemisfério inauguramos a estação da primavera, mas o Sol atinge, vamos dizer assim, um ponto que chamamos zénite e que, de certa forma, o ponto vernal, desculpem, e que de certa forma acaba por marcar o início, o grau zero, o grau iniciático do nosso zodíaco. A partir daí, nós estamos a empreender um novo ano, astrologicamente falando, e quando estamos a falar de Caranguejo e Capricórnio, deste eixo, estamos a falar precisamente do eixo que está, vamos dizer, a um quarto deste início. É um signo cardial que temos quando falamos de Caranguejo, é um signo cardial que temos quando falamos de Capricórnio. Então, estamos perante um eixo que inicia uma nova etapa, inicia uma nova fase. Então, vamos dizer, para o hemisfério norte, Caranguejo e Capricórnio estão implicados nas estações do inverno e do verão. O Caranguejo inaugura o verão, Capricórnio inaugura o inverno. São dois signos cardeais, é um eixo cardeal. Todos os signos cardeais, e são quatro, sem ser Caranguejo e Capricórnio, temos então Carneiro e Balança, que foram os primeiros que nós falámos. Todos os signos cardeais têm na sua essência, na sua energia, uma energia que nos convida a iniciar uma nova etapa na nossa jornada evolutiva, ou na nossa evolução. Então são signos que vamos chamá-los de iniciáticos, ou de certa forma que põem em movimento novas etapas, que trazem uma nova qualidade de energia, que trazem uma nova iniciativa para a jornada. Quando falamos de Caranguejo, o que Caranguejo traz é a primeira vez, vamos dizer assim, é a primeira expressão das águas, as águas como o signo ou como o símbolo do emocional, do sentir, as águas como símbolo do mundo subtil, subjetivo, interno, que se move e que habita em cada um de nós. Então, a iniciação de Caranguejo no zodíaco é uma iniciação à dimensão das águas, à dimensão do subtil, à dimensão do intuitivo, do sensível, do perceptivo, do inconsciente, daquilo que reside como memória arquetípica em nós, ok? E que está, vamos dizer, representado por Caranguejo. Caranguejo é um signo, então, que traz esta dimensão do novo, tem por regência no zodíaco, na astrologia tradicional, no zodíaco natural, tem por regência a Lua. A Lua é o planeta que rege Caranguejo, e em contrapartida, Capricórnio, que é também um signo cardial, de energia cardial, que põe em marcha uma nova etapa evolutiva, novas energias que são trazidas para a experiência, que são não novas no zodíaco, porque falamos da qualidade da Terra e já existiram até chegar Capricórnio, já nos surgiram dois signos de Terra
até ao terceiro, que é Capricórnio. Então, o primeiro é Touro, é a primeira noção do elemento terra. Temos também Virgem como o primeiro signo, como o segundo signo que nos traz o aperfeiçoamento da matéria, da terra, ok? E Capricórnio que nos traz, vamos dizer assim, a maturidade e a evolução máxima da experiência da matéria ou da experiência na terra. Desta volta, Capricórnio regido por Saturno, são como que antagónicos, a expressão de Saturno e a expressão da Lua, ou seja, os regentes deste eixo, como os próprios signos, são antagónicos em si, contrários, polarizam-se, trazem dimensões que são extremadas em relação àquilo que buscamos pela tentativa de relacionar e de interligar os processos e as experiências representadas por eles. Então, em Caranguejo, e eu vou entrelaçando as informações de um e do outro, em Caranguejo nós estamos a trazer para o trabalho, para a evolução nossa e da nossa expressão na vida, estamos a trazer a dimensão da solidez ao nível interno, estamos a construir, vamos dizer assim, uma base emocional segura e sólida para habitarmos dentro, estamos a construir a nossa casa, estamos a construir a nossa base interna, e é por isso que Caranguejo é um signo que está diretamente ligado à infância, diretamente ligado à figura materna, diretamente ligado à experiência materna de cuidado. Quando eu falo materno, nós temos experiências que podemos associar à maternidade ou aos cuidados maternos, sem ser, ou seja, não só como pais e como mães. Quando nós cuidamos de alguém, quando nós cuidamos dos outros, quando nós cuidamos do que está ao nosso redor, são experiências de Caranguejo. E Caranguejo fala do autocuidado, fala da capacidade de eu me nutrir e cuidar e sustentar emocionalmente, ser base emocional sólida, estável para mim própria, criar uma boa base interna, ok? Essa é a tarefa de Caranguejo, que não se consegue sem integrar a dimensão de Capricórnio. Então vamos dizer que no eixo de Caranguejo-Capricórnio, que volta a apontar este que está ligado por esta linha amarela, nós temos todo o processo de ir do nosso estágio infantil, primário, verdinho, inicial, sem experiência, sem maturidade, sem segurança, ainda infantis, ao nosso estado, vamos dizer assim, adulto, maduro, de experiência, de integração de experiência. Então, o eixo de Capricórnio e Caranguejo fala fortemente do processo de nós irmos aprendendo e crescendo, de nós irmos encontrando um meio caminho entre a sabedoria para lidar com as dinâmicas inconscientes emocionais em nós e com as nossas necessidades, ok? Muito representadas pela Lua e por Caranguejo, e a maturidade e a experiência de Capricórnio que permite desenvolver segurança e estabilidade em nós próprios. Vamos dizer que se nós vivermos polarizados neste eixo, em Caranguejo estamos sempre no lugar daquele que precisa, daquele que é pequeno, daquele que se encolhe, daquele que não é capaz sozinho, daquele que busca uma figura mais responsável, mais adulta, mais madura, mais capaz para cuidar de si, e se estivermos polarizados na energia de Capricórnio, damos por nós demasiado responsivos, vamos assim dizer, eu estou a ir para extremos para trazer clareza na forma de observar estas energias, damos por nós em Capricórnio demasiado, vamos dizer assim, ligados ou demasiado comprometidos com as responsabilidades da vida e do mundo, de certa forma um pouco secos, porque falta água de Caranguejo, de certa forma um pouco frios, porque a energia de Capricórnio é fria, é prática, é do foro da praticidade, é do foro do tem que ser, tem muita força, o que tem que ser
tem muita força, e caranguejo é do foro, do colinho, das necessidades, dos afetos. Então, neste eixo, e tudo o que nas nossas vidas se conecta com Caranguejo Capricórnio, estamos sempre em busca de uma relação de equilíbrio, de proporção entre o adulto responsável em nós e a criança interna que habita em nós e que precisa do nosso cuidado, da nossa responsabilidade, da nossa maturidade, da nossa experiência. Então vamos dizer que precisamos de levar a água de Caranguejo a Capricórnio e precisamos de trazer a terra e a estrutura e a maturidade de Capricórnio a Caranguejo. Sempre que eu me polarizo numa destas energias, então das duas uma, ou eu estou demasiado rígido em Capricórnio, ou eu estou demasiado infantilizado em Caranguejo. Vamos dizer assim, o ponto de equilíbrio, de otimização, de justa proporção entre estas duas energias será expresso por nós. Todos temos um eixo caranguejo-capricórnio. Quando houver espaço para lidar com as nossas necessidades de uma forma responsável, e daí vinha a expressão do construir uma base sólida, sólida é Capricórnio, sólido vem de Saturno, não é? Segura, uma base segura, interna, emocional, para nós próprios. Então, construir uma base a partir da qual eu possa crescer, ok? Quando eu vivo caranguejo disfuncional, eu estou sempre na base da carência, eu estou sempre na base da falta. Uma das expressões que nós atribuímos à Lua, e que a Lua representa, dentro de muitas coisas, a Lua representa o vazio interno, um vazio, vamos dizer assim, o vazio da alma, o vazio que só se preenche com mais plenitude e mais presença de nós próprios, aquele vazio que não se preenche com pessoas, coisas, circunstâncias de fora, relações, o que quer que seja. Então, vai uma reflexãozinha para todos. No lugar onde temos a nossa lua, e a nossa lua está algures no nosso mapa, num signo, numa casa, nós, de certa forma, andamos em busca de preencher este vazio, em busca de encontrar esta nutrição, em busca de alimentar esta fome, ok? E muitas das vezes projetamos essa busca nos outros da nossa vida, nas relações, nas famílias, nos pais, nas mães, etc. E estamos sempre em busca de alimento externo que vem de fora. E se há algo que se possa dizer de sábio acerca de, eu não sei se é sábio, mas se há algo que se possa acrescentar aos processos representados pela Lua e por Caranguejo, é que não há como esta fome, este vazio, esta carência ser preenchido pelo exterior, por uma outra pessoa, por alguém que de fora, ok, sacia esta fome, porque esta fome não é uma fome mundana, nem é uma fome que pode ser suprida por algo que nos chegue do exterior. É uma fome de nós próprios, é uma fome de mais inteireza de nós próprios, de mais integridade em nós próprios. Vamos dizer, é uma fome da nossa própria alma, é uma fome da nossa própria essência, é uma fome de mais partes nossas que não estão ainda aqui. Porque quando nós desenvolvemos o caminho todo entre Caranguejo e Capricórnio e aceitamos o processo da experiência e da maturidade que é representado por Capricórnio, nós vamos naturalmente encontrar um equilíbrio entre a experiência física e a experiência. Bem, não queria dizer, mas tem que se dizer, a experiência não física, espiritual, energética, intuitiva, sensível, que é representada por Caranguejo. Então vamos dizer que em Caranguejo habita a nossa alma, em Capricórnio habita o nosso corpo e o compromisso de uma experiência no corpo. Então, enquanto não integrarmos Caranguejo Capricórnio, ou somos corpos desalmados, ou somos almas sem ter onde aterrar. Okay? Isto nunca me tinha surgido assim, está a ser interessante para mim também observar isto. Então, o eixo Caranguejo-Capricórnio traz-nos ou descreve-nos o processo de nós nos tornarmos inteiros, íntegros,
adultos, completos, plenos, na nossa própria experiência, integrando duas dimensões em nós: a dimensão do sensível, a dimensão do autocuidado, a dimensão do espaço para sentir, espaço para pertencer, espaço para ocupar o meu lugar, ok? Caranguejo, e de certa forma o lugar de Capricórnio como o lugar onde nós aceitamos o compromisso maior da nossa vida e nos doamos e damos à experiência neste processo de integração e de construção. Então, para não ficar aqui muito no subjetivo e no simbólico, vou-me dirigir um pouco a Capricórnio, porque comecei por dizer que Caranguejo é o quarto signo do zodíaco, fica ali não disse bem por estas palavras, mas fui apontando, né? Nós estamos num quarto do zodíaco quando chegamos a Caranguejo, e quando chegamos a Capricórnio, nós estamos a iniciar. O que Capricórnio inicia é o último estágio de experiência da nossa própria jornada. Seguem-se 3 signos, incluindo Capricórnio, até ao final do zodíaco: Capricórnio, Aquário e Peixes. E desta reflexão surge a reflexão de que são todos estes 3 signos, signos muito pouco, eu não sei se posso dizer desta forma, mas com uma abrangência de processos muito pouco pessoais e muito dirigida para fora e para o coletivo. Então, o que Capricórnio inicia é uma fase da vida, é uma fase da experiência, é uma fase do caminho. Capricórnio, Aquário e Peixes trazem-nos a dimensão de que a nossa existência ou os processos que refletem a expressão da nossa existência integrada na existência maior. Ou seja, desenvolvemos 9 etapas de construção do ser até Sagitário, podemos fazer uma rápida tirada nelas. Capricórnio, a coragem de ser, ser eu próprio, chegar e ser, integrar uma experiência, iniciar uma experiência. Touro, desenvolver segurança e estabilidade nessa experiência. Gêmeos, pôr a minha experiência, a minha existência em contacto e em comunicação com o mundo ao meu redor, aprender e partilhar, trazer de fora para dentro e de dentro para fora, descobrir a multiplicidade da experiência, a multiplicidade das aprendizagens e das cores e daquilo que existe no mundo para conhecer. Caranguejo, desenvolver um senso de pertença, desenvolver um senso de existir e fundar a minha existência nesta segurança interior, nesta segurança interna que me habita de dentro, ok? E antes de ser segurança é toda uma dimensão de carência, ok? Todos nós passamos por aí. Leão, o desenvolver da identidade criativa e, vamos dizer, a descoberta da diferença, a descoberta dos dons, dos talentos, da criatividade, da minha expressão criativa no mundo, a descoberta de quem sou eu, afinal, na vida, ok? O que é que me habita de singular? Quem sou eu na minha especialidade, no meu lado único, no meu lado individual? E digo sempre isto, é tão incrível. Nós somos bilhões de seres humanos e cada um, pelo menos tanto quanto eu sei, tem uma descrição diferente na sua impressão digital. É por aí, portanto, que nos identificam pela impressão digital, porque ela é distinta e diferente em cada um de nós. Pensem só na criatividade da criação, já não digo, não uso a palavra Deus para não fazer cócegas, na criatividade da criação, que é capaz de desenvolver uma configuração específica de impressão digital para cada um de nós. Então, nós somos todos singulares e únicos. Isto é a descoberta do Leão. A descoberta de Virgem é que desta singularidade e desta criatividade e deste lado único eu descubro que preciso de me aperfeiçoar e preciso de melhorar e preciso de superar detalhes, pormenores para melhorar e para me tornar de serviço à vida, para contribuir, porque do que me serve ter recursos, talentos, do que me serve ter o dom da palavra se eu não o uso para acrescentar nada à vida? De que me serve ser capaz de criar
coisas belas se eu não as ofereço para que todos as possam ver? De que me vale ter boas capacidades de organização se eu não ponho esta organização ao serviço? De que me vale ser hábil a escrever se eu não ponho esta escrita para servir a mais de nós, não é? Os dons que a vida nos dá não são para ficar arrumados na gaveta. E a nossa tarefa de leão é descobrir estes dons, é descobrir este lado. E todos temos, não me digam que não ou não pensem que não, todos temos qualidades únicas e específicas e especiais em nós, ok? Tanto quanto temos impressões digitais diferentes. Então, em Virgem, nós estamos a trabalhar este processo de aperfeiçoamento e de como isto pode ser útil à vida, útil aos demais irmãos, útil aos demais seres humanos, útil. Como é que eu trabalho? Como é que eu ponho isto a funcionar? Ok, descobri um dom e um talento, não é? Descobri qualquer coisa de especial em mim. E agora, o que é que eu faço com isto? Como é que eu ponho isto a servir no mundo? Ou como é que eu trabalho a partir disto que descobri de mim? Que usos eu vou dar a isto que eu estou a descobrir de mim? Então, Virgem é o processo de aperfeiçoar e pôr a servir aquilo que descobrimos em Leão. Em Balança, nós vamos trabalhar, ou é o processo de nós trabalharmos a nossa capacidade relacional, o encontro com o outro, a capacidade de nos equilibrarmos a nós próprios, de encontrarmos equilíbrio, proporção, justiça, relação proporcional. Em Balança, nós estamos a trabalhar a proporção e o equilíbrio, ok? Chegamos a Escorpião, nós porque encontramos relações, pessoas, outros seres humanos no caminho, a casa 7 e Balança representam esse encontro com o outro, nós forçosamente sofremos, entre aspas, um processo de transformação, porque a vida deixou de ser nos meus próprios termos, sozinho frente à vida, e passa a existir com mais de nós ao redor. Então passa a haver fatores externos, outros seres humanos, outras circunstâncias, outras relações que nos contaminam, que nos põem em processo e que nos convidam a abrir da nossa existência fechada, da nossa existência singular para o mundo. Então, a partir da casa 7, deixamos de ser só nós frente à vida, passamos a ser nós com os outros, a viver a vida, não é? E a desenvolver relação com o exterior. Em Escorpião, então, forçosamente há um processo de alquimia, porque nós nos confrontamos com o que existe do outro lado de nós próprios quando saímos para a vida. Então, Escorpião fala de todo o processo de transformação e de alquimia e a capacidade de, vamos dizer assim, nos acrescentarmos com aquilo que nos chega da vida, dos outros, dos valores, de termos a capacidade de fazer as nossas grandes metamorfoses para acomodarmos mais mundo e mais experiência e deixarmos, vamos dizer assim, de ser tão egocentrados, tão fechados sobre nós próprios, tão fechados à vida e para começarmos em busca de abrir para mais mundo, não é? Para mais e para novas oportunidades e processos de nós próprios. Então, Escorpião representa toda a tensão entre a fusão com o mundo, com o outro, com aquilo que está fora de mim e a transformação que daí ocorre, não é? E a sabedoria que se encontra em Sagitário. Então, em Sagitário, nono processo, tivemos do 1 até o 9 para chegar a Sagitário. Em Sagitário, nós estamos a fazer um grande trabalho de acomodar esta sabedoria desenvolvida pela experiência e pela vivência destas etapas todas, e estamos a expandir em sabedoria em crescimento, estamos a acomodar a consciência que nos foi trazida ao longo do processo. Quando chegamos à etapa de Capricórnio, terminamos os números singulares, não é? Até os números inteiros, e Capricórnio é o 10º signo que funda a energia do 0 com 1. Comecei por vos dizer que Capricórnio é um signo iniciático, junto com Caranguejo, porque nos iniciam a uma nova energia. Em Caranguejo eu disse-nos que éramos iniciados ao mundo das águas, ao mundo das emoções, ao mundo do sentir. Em Capricórnio nós estamos a ser iniciados ao último estágio de amadurecimento da nossa jornada. Então, por isso Capricórnio está associado à velhice,
velhice, por isso Capricórnio está associado à experiência, por isso Capricórnio está associado à mestria, por isso Capricórnio está associado também, este signo nós associamos à área 10 do zodíaco, é por isso que eu digo que é o 10º signo, e é uma área onde nós entregamos, vamos dizer assim, os nossos frutos ao mundo. E a forma como na sociedade nós fazemos isso, normalmente fazemos através da nossa carreira ou da nossa área de vocação. Então, a casa 10 ou Capricórnio está muito ligado a nós assumirmos a nossa vocação ou a nossa carreira profissional. Isso se nós, de certa forma, tivéssemos seguido o nosso tambor e tivéssemos feito as escolhas mais acertadas para nós e encontrado, vamos dizer assim, aquilo que de certa forma é o trabalho ou é a expressão máxima daquilo que eu venho fazer com a minha energia ao mundo. Estou, nomeadamente, a querer dizer que muitos de nós seguem vidas que se desligam e distanciam dos seus verdadeiros talentos e dos seus verdadeiros dons, daquilo que a sua alma ou que a sua essência tem talento e gosto para fazer. Okay? O ideal seria que em Capricórnio nós estivéssemos todos a ocupar o lugar da maestria de expressar no mundo os meus dons e as minhas qualidades, os meus talentos, a tal diferença, a tal especialidade, a tal genialidade que cada um de nós transporta. E se assim fosse, no mundo ideal, no mundo utópico, não é? No mundo ideal, estaríamos todos a desenvolver carreiras profissionais e a trabalhar para o mundo, para a sociedade, para o coletivo, com o que de melhor transportamos em nós, com o que de melhor temos em termos de qualidades em nós. Muitos de nós sempre foram ensinados que aquilo que gostam não dá pão, não é? Que aquilo que gostam não é bem visto, não tem estatuto, não tem estabilidade, não tem segurança no mundo e vamos fugindo dos nossos talentos e dons, não é? Alguém que o que mais quer é estar a tocar música ou criar música ou a dançar e nasce numa família, por exemplo, capricorniana ou de expressão capricorniana, que é tradicional, muito ligado ao status, muito ligado à tradição, muito ligado aos resultados materiais, muito ligado ao sucesso, conforme nós o conhecemos na nossa sociedade, ou seja, um bom cargo profissional, um bom vencimento, uma boa casa, bens materiais necessários para apoiar esse estatuto, não é? E tantos de nós passamos ao lado, vamos dizer assim, daquilo que verdadeiramente é a chama que alimenta o nosso coração, ou que de certa forma nos dá um sentido e um propósito à vida e que nos traz o senso de nos estarmos a cumprir. Então, Capricórnio representa para nós o último processo, o último estágio do cumprir da vida da Terra, porque Capricórnio está associado. Vamos fazer uma viagem pelas três terras. A terra de Touro é a terra que começa a criar solidez sobre a vida da matéria, ou seja, é o desenvolver das primeiras bases da materialidade, o desenvolver segurança no corpo físico, força física, o desenvolver a capacidade de me sustentar e de me nutrir, de subsistir, de apoiar a primeira criação e a primeira materialização da vida, ok? Em Virgem é a terra mutável, nós estamos num processo de aperfeiçoamento desta matéria. E em Capricórnio, que é a terra cardial, nós estamos a ser chamados ao compromisso maior da nossa jornada na vida da matéria. Então, Capricórnio tem muitas nuances e eu acabo por me desviar um pouquinho mais para estas que me interessam mais, que têm que ver com o processo de nos tornarmos, vamos dizer assim, estou à procura da palavra, seres humanos em evolução, será que é isto? De nos tornarmos seres conscientes num processo de crescimento e de evolução, ok? E como tal eu faço esta acessão de que Capricórnio é o mais alto, é o signo mais elevado do zodíaco natural, ok? Então Capricórnio traz a maestria e a aceitação plena, incondicional da vida e da existência conforme ela se nos apresenta. Então vamos dizer que a aceitação
Hum, Estou à bulha com as palavras para encontrar a melhor definição. É a aceitação, vamos dizer assim, da, do ser, é o processo que propõe ao ser, propõe mais do que propõe, convoca, hum, não queria dizer obriga, convoca cada um de nós, o ser, a integrar a sua real existência plena entre o céu e a terra, a ocupar o seu verdadeiro lugar entre o céu e a terra, ok? Trazendo de baixo e ligando com a vida de cima, honrando a Saturno, que é o planeta que nos fala de compromisso e de contratos, não é? E de limites e definição e de estrutura e de compromisso. É uma das palavras mais bonitas para Capricórnio, compromisso e honra. Okay? E Caranguejo que nos fala da inteireza do ser nos seus quatro elementos, no espírito, na matéria ou no corpo, na mente e nas águas, ou na emoção, ou no sentir, ou naquilo que nos habita como memória da nossa ancestralidade. Então, de certa maneira, quando chegamos a Capricórnio, atingimos a maturidade, atingimos a adultez. É por isso que tanto falamos dos ciclos de Saturno, que marcam estágios extremamente acurados e importantes na formação, na formação da vida de qualquer ser humano. Ou seja, falamos da idade dos 30, dos 56 ou 58 e dos 84. Estamos a falar de três grandes ciclos de Saturno, que são os que marcam as três grandes idades numa vida humana. Quando falamos de Capricórnio, então, falamos de todo o processo de amadurecer, de sair da nossa inconsciência, de sair da nossa pequenez, sair do nosso lugar de necessitar de cuidado, de necessitar que me alimentem, de necessitar de colo, para me comprometer com o ser colo para mim e para os outros, ser servidor para mim e para os outros, a contribuir para a vida maior do que eu próprio. Então, estamos sempre a falar de um processo de ir da base, sair de casa para o mundo. Caranguejo representa a casa, a família, o que é imediato, o que é próximo, o que é íntimo, o que está dentro das quatro paredes. Caranguejo representa isso, Capricórnio representa o sair para a vida, o ir para o trabalho, o ir para os negócios, o ir para o mundo, o ir para algo que abrange mais mundo do que a minha própria pequena existência. Então, nós estamos nesta jornada de Caranguejo Capricórnio, neste eixo, e hoje, tão especialmente com tantas energias em Capricórnio, a ter que integrar, vamos dizer assim, o nosso verdadeiro lugar no mundo de forma comprometida e de forma madura pela experiência, pelo preço a pagar pela experiência. Ainda não tinha trazido esta. E, curiosamente, o regente de Capricórnio não é só o regente de Capricórnio, é o regente do signo seguinte também, Aquário. São dois dos signos mais coletivos que nós temos, que nos trazem mais para a experiência do mundo. Então, nós estamos em busca de trazer de dentro para fora. O que mais vos trazer neste eixo de Caranguejo Capricórnio? Creio que já ficou umas imagens bem claras daquilo que queria trazer. Falo agora um pouco mais da vertente mais prática, mais comum. Nós, quando estamos, e pensava nisto hoje, aliás, comecei a escrever-vos sobre isto, mas tenho andado hibernada e não tenho escrito nada desde o solstício, curiosamente, que não tenho escrito nada para a minha comunidade. E hoje começava a escrever e acabou por ficar na gaveta, entretanto, há de ter caminho, se Deus quiser. Mas começava a escrever que Capricórnio fala também muito de uma
Ontem vinha uma expressão eficiência, e eficiência como a capacidade de definir o maior e o melhor uso para os recursos e para as energias, ok? Então, o signo que melhor nos fala disto, é precisamente Capricórnio, ok? Capricórnio é o signo que nos fala de trazer o máximo de rentabilidade, de eficiência, de rentabilidade àquilo que temos como recursos, seja o dinheiro, seja a energia e a vitalidade física, seja o que quer que seja que tenhamos ao nosso redor como potencial ou como recurso. Vamos dizer assim, é fazer o melhor bolo possível com os ingredientes que estão disponíveis na despensa. Capricórnio fala de uma correta gestão, preciso trazer também estas dinâmicas, fala de uma correta análise e ponderação do que está à frente, do que está ao redor e de como melhor gerir. É por isso que temos Capricórnio como o signo que representa, por exemplo, os gestores, os líderes, aqueles que sabem, que gerem, que organizam. É sempre a energia capricorniana. E vamos dizer que uma das expressões que não trouxe para Saturno, como regente de Capricórnio, foi a expressão da autoridade. Capricórnio representa também autoridade e Saturno como representante desta autoridade. Então, o lugar, há bocadinho falava-vos da Lua nos nossos mapas, o lugar onde nós temos Saturno representa nos nossos mapas, só para poderem também levar isto para a vossa observação. É sempre o lugar onde nós somos chamados a assumir compromisso, responsabilidade e autoridade na nossa própria vida. Então, se sabemos o signo e a área, a casa do nosso mapa, da nossa mandala astrológica, onde Saturno está para nós, isto tem muito que dizer com estes processos, claro que sim, nós sabemos que é naquela área que nós estamos a ser chamados à pedra, não é? Chamados à responsabilidade, chamados ao compromisso. É nesta área que nós temos que assumir a nossa autoridade, é nesta área que nós, de certa forma, temos que responder e pagar o preço da nossa experiência, da nossa existência, porque sim, Capricórnio e Saturno também nos falam muito, principalmente Saturno, também nos fala muito do processo de. Eu gosto desta expressão, ela transmite muito bem o que queremos dizer, pagar o preço pelas nossas escolhas. E basicamente está associado ao processo de nós sabermos que qualquer escolha, qualquer decisão, qualquer opção na nossa vida tem um custo, tem um preço a pagar, ok? Há sempre algo que temos a sacrificar quando tomamos uma direção, quando fazemos uma escolha. Sei lá, por exemplo, estou enfadada no meu emprego e busco um emprego, por exemplo, que tenha mais que ver com a minha própria natureza. Eu sei que o preço a pagar é sacrificar aquilo que já é conhecido, sacrificar aquilo que está, que eu já conheço, que já experienciei, que já construí, para ir em busca daquilo que possivelmente eu acredito agora e não sei amanhã, vai alimentar mais ou vai nutrir mais a minha própria existência, a minha própria via profissional, vai-me permitir ser mais quem sou, expressar mais dos meus talentos e dos meus dons, etc. Mas ainda assim eu não tenho uma garantia, não é? Então, aqui o preço a pagar por esta escolha, por abdicar do seguro, ir em busca do incerto, mas que me pode abrir novas metas e novos portais, é precisamente esse o preço, é precisamente isso que Saturno fala, o preço a pagar. E quando nós estamos comprometidos com o nosso processo e quando nós estamos comprometidos com a nossa própria vida, nós sabemos que há preço a pagar e estamos conscientes desses preços. E Saturno não pede outra coisa, não pede que nós não façamos, ele pede é que nós estejamos dispostos a correr o risco e a pagar o preço da nossa decisão e da nossa escolha. Então, Saturno é sempre o planeta que nos fala dos limites. Curiosamente, há uma reflexão destes dias, nós temos aqueles planetas todos, como eu vos mostrava há pouco. Não sei se o ecrã muda, se eu partilhar aqui. Provavelmente muda. Mudou? Sim. Mudei para o mapa? Ainda não.
Aparece o mapa? Se calhar não. Ok. E o que eu estava, não, não tem mal, o que eu estava a querer dizer é que, de certa forma, hum, uma das reflexões que surge com estes planetas todos hoje que eu vou mostrar em Capricórnio é que nós estamos precisamente, Capricórnio representa os limites, representa o limite do crescimento, representa pessoalmente não há mais nada para fazer, vamos dizer assim, não há crescimento individual para fazer de Capricórnio para a frente. O que há para fazer é um crescimento de experiência do individual no coletivo. E quando falamos de Capricórnio e vemos três planetas, quatro planetas em Capricórnio, quase a mudarem para Aquário. E há bocadinho disse que Saturno também rege Aquário. Aquário representa a liberdade, representa o fluxo, representa a humanidade, representa, de certa forma, a família humana. E Capricórnio representa este compromisso com a vida exterior a nós próprios, com a vida, a capacidade de ser adulto e de responder com maturidade à vida, ok? O que nós, de certa forma, temos entre Capricórnio e Aquário é um grande, vamos dizer, uma grande travessia entre o conhecido e o novo, entre os limites e o futuro, entre aquilo que foi. ah, Experienciado e aquilo e Aquário, aquilo que não tem como ser visto, que não tem como ser percebido ainda, que está demasiado no futuro para ter a noção. Então, quando eu dava este exemplo de nós termos que assumir o preço da nossa escolha, por exemplo, quando estamos numa questão de dualidade profissional, sem saber o que vamos fazer, sem saber para onde nos dirigimos, sem saber o que temos pela frente e estamos a sacrificar o conhecido, o seguro, o que estava, aquilo com que estamos conformados, aquilo que estávamos habituados, aquilo que era comum, habitual, uh, aquilo que é, a melhor expressão é aquilo que é conhecido, não é? E quando nós estamos entre tempos que têm os planetas todos a transitar entre Capricórnio e Aquário, é precisamente este o movimento que nós estamos a experienciar coletivamente. Então, nós estamos num tempo, e hoje, abençoadamente, tivemos a oportunidade de trazer um cheirinho sobre as energias de Capricórnio. Nós estamos num tempo em que nos preparamos e estamos nesta fase ainda muito ligados à energia de Capricórnio, ou seja, aquilo que foi e que está como seguro, estável e conhecido por nós próprios como expressão da vida, e Capricórnio também tem muito esta noção de vida social, de vida, vamos dizer, de vida exterior à vida individual, não é? De vida do coletivo, de vida, não me vem a palavra agora que eu queria utilizar, de vida maior que nós próprios, e não é esta a palavra. Capricórnio tem muito associado com aquilo que tem sido sempre a experiência, a tradição. Como é que nós adquirimos experiência? É por fazer, 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 fazer. Como é que eu me torno mestre em qualquer coisa? É por ter muita experiência, é por fazer muitas vezes, é por ter feito demasiadas vezes que eu adquiro competências extremamente eficientes, extremamente amadurecidas, extremamente aprimoradas. Recordem que a energia de Capricórnio é a terceira terra, é cardial, põe uma nova energia em funcionamento, mas é o máximo de alcance que a Terra tem no zodíaco. Então, de certo modo, nós estamos todos a começar a ter um pezinho no novo. Daqui a dias, toda esta massa de energias está já em Aquário, ok? O Sol daqui a 8 dias estará em Aquário, a Vênus chega lá primeira e estará no coração do Sol ali nos primeiros dias de Aquário. Será Vênus? Não, será Marte, já não me lembro. É fácil, estamos nos últimos instantes, podemos aproveitar para isto. Vamos avançar. Também dá, posso ir sem ser dia a dia, posso pôr isto já mais um instantinho. Ok, vamos pôr aqui
Ora, estamos a 12, vamos por aqui a 21, ok? Só para podermos olhar, ok? É a Mercúrio, desculpem. A Vênus entra primeira, passa Plutão, então aqui no dia 21 já temos ambos em conjunção, Sol e Mercúrio, no primeiro grau de Aquário, e logo de seguida entra Marte. Então tudo o que agora está ainda muito a lidar com a vida velha, com aquilo que foi, aquilo que está instaurado como experiência, aquilo que está instaurado, vamos dizer assim, como tradição, para todos nós também está numa transição para o futuro, não é? Então estamos a viver energias muito curiosas e enquanto vos falava de Capricórnio, vinha esta percepção de que Saturno como regente de Capricórnio e de Aquário, e Urano é o segundo regente de Aquário, traz-nos muito esta percepção, esta observação de que atingimos um extremo da vida da matéria em Capricórnio, atingimos uma, uma, uma cristalização máxima, algo que atinge o seu máximo e se inicia um novo estágio, que já não é o estágio, vamos dizer, do trabalho do pequeno, do individual, do trabalho para o foro do pessoal, é o trabalho para o foro do impessoal, do coletivo, do maior que nós próprios, do que beneficia a todos, como um grande sistema, como um grande cosmos. Então, nós estamos a falar de Capricórnio como o último signo, vamos dizer assim, ou o primeiro que nos abre, é a mesma coisa, não é? O último ou o primeiro, que nos abre a percepção para uma dimensão de existência completamente nova e completamente desidentificada, vamos dizer assim, com o singular, com o pequenino, com a identidade pequenina em nós, com o lado pessoal, com o lado da personalidade, com o lado das pequenas vidas. Ok? Então, quando dançamos entre Capricórnio e Caranguejo, vou fazer uma síntesinha para depois irmos preparando para encerrar. Quando dançamos entre Capricórnio e Caranguejo, o que estamos a ter que integrar, voltando às reflexões iniciais, é toda a dimensão, vamos dizer, da nossa vida pequena com a nossa vida grande. Vamos dizer toda a dimensão da nossa existência como pequenos seres humanos, filhos de fulano, pertencentes à família tal, que vivem num lugar tal, para de repente reconhecermos a nossa existência como seres humanos a viverem num grande cosmos, junto com muitos irmãos, num projeto ou num processo de crescimento e de evolução que é muito maior e muito mais vasto do que a nossa própria pequena existência. Então, nesta sessão, espero ter deixado claro que todos nós estamos a trabalhar para integrar a nossa Lua e o nosso Saturno, que o nosso Saturno nos pede responsabilidade e compromisso e que a nossa Lua nos pede conexão com aquilo que sentimos e a capacidade de atendermos e a capacidade de cuidarmos da fome que nos habita interiormente e que é uma fome de nós próprios e que eu creio que uma se completa através da outra, à medida que nós vamos ocupando o nosso lugar com maturidade, com responsabilidade e com o espírito de trabalho para algo maior, para algo mais vasto do que o nosso pequeno mundo, então aí sim nós começamos também a integrar e a absorver mais desta estabilidade e desta estabilização interna em nós, espaço para ser, sentir, pensar, expressar tudo aquilo que nos habita, mas não sem antes nós dizermos um grande sim à vida e respondermos ao Senhor Saturno, ao Mestre Saturno que nos pede que estejamos à altura daquilo que viemos aqui fazer ou que estejamos à altura do nosso próprio processo, do nosso processo evolutivo, ok? Então, meus amores, hoje foi isto que foi possível. Obrigada pela presença, boas reflexões entre Capricórnio e Caranguejo. Nós estamos todos, enquanto Júpiter estiver em Caranguejo, nós estamos a ser convocados, vamos dizer, a este processo de recordar o verdadeiro propósito da nossa jornada. Isto fala muito da nossa integração Lua-Saturno, ok? Estamos muito neste processo de corrigir a rota de evolução da nossa própria experiência, trazendo um sentido que reverta mais
nesta direção de sermos mais inteiros, de sermos mais corpo e alma e não só corpos desalmados ou almas perdidas à espera de aterrar verdadeiramente num corpo. Então nós estamos a integrar esta experiência e estamos, de certo modo, durante este mês, então, a criar mais base, a criar mais compromisso para nos mandarmos então em algo de muito novo que vai vir durante o próximo mês e provavelmente vamos falar quando falarmos de Leão e Aquário e provavelmente teremos um céu cheio de energias em Aquário para nos inspirar e para nos apoiar. Com isto, meus amores, obrigada. Lamento se fica muito por dizer, fica. Foi o que ocorreu hoje como complemento e como acrescento para refletirmos sobre as energias de Caranguejo e de Capricórnio. Um grande beijo, obrigada pela presença, pela inspiração e pela oportunidade de nos podermos sentar e cuidar. Obrigada. Obrigada, querida Luísa. Adeus. Oh, adeus, um grande beijo, obrigada.